Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Melhoramento Animal 2, do curso de graduação em Zootecnia. Nessa aula de número 4, sobre heterose, cruzamentos e efeitos maternos, estamos na parte 3 de 3. E nessa parte, nós continuaremos falando agora sobre os motivos para não realizar cruzamentos, continuando a parte anterior em que falamos dos motivos para realizar os cruzamentos. Posteriormente, nós vamos seguir com os principais tipos de cruzamentos que são utilizados no melhoramento animal e ver as composições genéticas à medida que a gente vai realizando esses cruzamentos. E por fim, vamos fazer algumas considerações finais. Não é porque cruzamentos são muito bons, é que sempre eles vão ser a melhor opção, né? Então, existe motivos para também não se realizar cruzamentos. Quando você tem interesse em manter raças ou linhagens puras, né? Às vezes você tem muito mais potencial de realização, de ganhar dinheiro com a venda de animais registrados com genética pura, né? Então, talvez você não tenha interesse em praticar cruzamento. Manutenção das raças utilizadas. Às vezes você tem alguns tipos de cruzamento que, como ele aproveita a heterose, você sempre vai ter que manter aquelas raças puras, gastar para manutenção daquilo, porque o grande potencial de produção está no indivíduo heterozigoto, no indivíduo com alta heterose, no indivíduo cruzado. Não está no depois, se você continuar cruzando os indivíduos, por exemplo, com metade da composição genética de cada raça, você cruzar de novo com o outro com metade da composição genética, meio a B, é claro que o produto é meio a B. Mas se esses aqui eram filhos de A com B, a heterose que você tem nesse de baixo aqui, ó, ela é só metade da heterose do que você tinha aqui no de cima. Então essa aqui era a heterose individual máxima. Esse aqui de baixo, que é esse também teria que ser filho desse aqui, ó. Né? Então esse de baixo aqui, a heterose dele caiu para metade. Se você fizer isso de novo, com o outro aqui, ó, cai de novo para metade. A cada nova geração a heterose cai para metade. Então você vai ter sempre que gastar mantendo essas raças puras e isso custa. Melhoramento de mais de uma população. Então, às vezes você quer fazer o melhoramento de mais de uma população, você não tem interesse nos cruzamentos. Manutenção dos cruzamentos, ela custa. Você tem a questão de organização, comprometimento, mão de obra. Eu lembro uma vez um pesquisador da Embrapa me falou que, imagina lá que tem, os funcionários fazem concurso para entrar, são pessoas de alto nível, a capacitação deles é muito boa. E aí ele comentou que alguns funcionários estavam tendo dificuldade em manter cruzamento rotativo. Então, entre três raças. Então, não é tão simples assim você fazer todo o esquema, ter todos os registros de cruzamento, não perder nada, não usar um semi errado sem querer. Então, não é uma atividade tão fácil assim, não. Se até na Embrapa, às vezes, existem relatos de um pouco de dificuldade nesse processo, imagina numa empresa rural qualquer aí que, né, como que vai ser difícil a sua organização, a sua execução de sistemas de cruzamento. Outro problema poderia ser baixa previsibilidade. Não compensa você sair por aí testando e gastando dinheiro do produtor que você estiver trabalhando, ou o seu mesmo. É muito caro fazer teste para cruzamento. O melhor é você aproveitar alguém que já fez aí e ver se dá certo ou não. Por exemplo, imagine que você fala assim, ó, olha, o Nelore é o melhor para a produção de corte de forma geral no Brasil. O holandês é com a maior potencialidade para a produção de leite. Vou cruzar os dois, vou fazer um Nelorando, e aí vai ser um indivíduo muito bom, porque vai produzir tanto leite quanto corte. Já fizeram isso. Não funciona. HN é mais comum. Não funciona. Nem produz bem leite, nem é bom para corte. Não serve para nenhum dos dois. Então, quando você tem
dupla aptidão, não funciona. Porque ou você desvia recursos, quando você melhora para a produção de corte, você desvia recursos que iria para leite. Quando você melhora rotas enzimáticas, síntese de tudo que você melhora para o leite, ele tira do que iria para o corte, para a carne. E quando você melhora para a carne, ele tira o que iria para o leite. Então isso não funciona. Então alguém já testou isso para você. Muitas instituições públicas, né, utilizaram dinheiro público dos impostos, testaram isso e colocaram os resultados em artigos. Basta buscar em vez de fazer antes. E cruzamentos podem ser caros, demorados e trabalhosos para se testar, né? Então tome cuidado com isso aqui, ó. Não gastar dinheiro com algo que muito provavelmente alguém já fez e já testou para você. Existem diversos cruzamentos que podem ser realizados, mas alguns recebem destaque e aparecem em muitos materiais didáticos porque eles têm algumas vantagens que vão ocorrer de forma bem frequente, que é o cruzamento simples, também chamado de industrial, o triplo entre 3 raças, também chamado de tricross, o duplo entre 4 raças, o rotativo ou alternado, o contínuo ou absorvente e o reto cruzamento. O cruzamento simples ocorre entre 2 raças e vai gerar um indivíduo que geralmente é chamado de meio-sangue, mas na verdade nada mais é do que um indivíduo com metade da composição genética de cada raça. Ele é o que aproveita melhor a heterose do próprio indivíduo. Por quê? Você tem as raças mais distantes possíveis que você utilizar e que deem bom resultado no cruzamento, você cruza elas e esse indivíduo formado vai receber cromossomos dessa raça e dessa raça. Então, em todo cromossomo, ele vai ter homólogo, ele vai ter um que é de uma raça, outro que é de outra. Então, em todos os genes desse indivíduo, ele vai ter também, se não tiver numa raça uma forma alélica e tiver na outra, ele vai ter a forma heterozigota desse gene. Então, ele vai ter um seu indivíduo com uma alta heterozigosidade, a maior possível, dependendo da distância dessas raças, é claro. Né? E aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de um White Dorper com uma ovelha santinês, e aí o produto gerado, né? Seria metade de um, metade de outro. É claro que o indivíduo não sai assim, tá, gente? Mas é só porque eu achei que ficava bem ilustrativo. Agora nós vamos ver o cruzamento triplo, ou tricross. Basicamente é você cruzar uma raça A com uma raça B e o produto você cruzar com um macho de uma terceira raça. Então, a grande vantagem é que esse indivíduo novo, meio C, um quarto de A e um quarto de B, ele tem a sua heterose individual e além de aproveitar a heterose individual, você vai aproveitar a heterose materna, ou seja, essa mãe dele, por ser fêmea cruzada, ela vai ter uma autoheterozigosidade e essa autoheterozigosidade vai ajudar ela a desempenhar melhor o papel como mãe e com isso desmamar melhor esses filhotes. Então você vai ter a vantagem da heterozigosidade nos animais nascidos do cruzamento de C com AB, e além da heterose deles, você também vai aproveitar a heterose da mãe que vai desmamar eles. Então essa mãe vai ser uma melhor mãe, não vai ter problemas de leite, não vai ter problemas de temperamento, comportamento que prejudiquem esses leitões. Então você espera o melhor desempenho dessa mãe na aptidão dela como mãe em desmamar melhor esses filhotes. Então esse seria o cruzamento triplo. Além de aproveitar a heterose individual, você aproveita a heterose materna que vai influenciar esse indivíduo. O cruzamento duplo entre 4 raças, alguns autores vão comentar ele como uma vantagem sobre proteção de material biológico, mas tem uma desvantagem se for só esse o sentido, que você tem o cruzamento de A com B e o cruzamento das raças C e D. E o produto, esses indivíduos meio AB e meio CD, você cruzaria entre eles e ficaria com um quarto A, um quarto B, um quarto C e um quarto D. Só que
O que eu acredito, como esse indivíduo, para alguns genes, ele pode receber o quê? Ele vai ter ou genes do A ou genes do B combinado com genes do C ou genes do D. Isso muda para cada cromossomo, em cada indivíduo, em cada conjunto gênico. Então, esses indivíduos podem apresentar um pouco de heterogeneidade, que não é uma coisa que talvez você queira em aves já para produção. Então, o que eu acho que seja a grande vantagem realmente desse cruzamento duplo entre 4 raças é você aproveitar ou 4 raças ou 4 linhagens, o que for, você gerar bastante variabilidade. Isso vai acontecer uma grande recombinação desses indivíduos e a partir daí você começar a selecionar essa nova linhagem para você ter a melhor combinação gênica possível, né? Porque pode ter alguns genes que são melhores na raça A, podem outros serem melhores na raça B, outros na C e outros na D. Quando você combinar todos isso nos indivíduos e continuar acasalando e desenvolvendo essa nova linhagem, que é uma mistura, e praticar também a seleção, com bastante cuidado para não eliminar muito rápido a variabilidade, porque você tem um trabalhão para fazer isso aqui, então você pode acabar sendo uma boa estratégia para um programa de melhoramento, para você gerar variabilidade bastante, tem combinação de 4 raças aqui, e você vai recombinando os genes dessas raças até chegar numa combinação gênica que pode ser melhor do que talvez qualquer uma das originais para um determinado sistema de produção. Então, para geração de variabilidade antes do processo de seleção, dentro de um programa de melhoramento, seria uma estratégia bem interessante ao meu ver. O próximo exemplo é o cruzamento contínuo absorvente, o qual você teria uma raça original e você teria interesse, na verdade, em trabalhar com animais de outra raça, mas às vezes você não pode comprar esses animais, ou porque é muito caro e inviável, ou pelo menos para o seu sistema, para o que você tem de recurso. Então você tem fêmeas, às vezes SRD, e quer colocar uma raça, utilizar sêmen ou alguns poucos reprodutores de alguma raça de interesse, ou você não pode trazer e importar materiais genéticos, animais vivos para o país, então você poderia, às vezes, adquirir sêmen desses animais e ir inseminando. O que aconteceria no caso se eu só vou colocando machos da raça A, só machos puros? Então, primeiro A com B vai formar meio AB. Se eu cruzar de novo com A, 3/4 de AB. Se eu cruzar de novo com A, 7/8 de AB. Se eu cruzar de novo com A, 15/16 de AB. Se eu cruzar de novo com A, 31/32. Aqui já é o que muitos admitem como puro por cruza. Dependendo da associação, ela aceita esse animal se ele tiver toda a padronização racial. Dependendo da associação, não aceita mais. Porque não pode ter nunca, tem que ser um animal da raça, filho de animais da raça, que o livro já é fechado, dentro dos registros genealógicos. Então, aqui, a gente também poderia continuar, poderia cruzar de novo com A, aí já seria, em vez de 31/32, 63/64. Né? Depois vem o quê? 127/128. Então, a proporção aqui que sobra de B é muito pouca à medida em que você continua cruzando. Então, você basicamente absorve totalmente, é como uma esponja, né? Você absorve totalmente uma raça a qual você quer trabalhar e acaba ficando com nada ou quase nada de uma outra raça. Um outro cruzamento possível é o rotativo alternado. Nesse tipo de cruzamento, você cruza o primeiro A com B, e vai formar o indivíduo meio AB. Ele vai cruzar depois, se o macho foi A, agora vai cruzar com o macho B. Aí vai formar um indivíduo 3/4 BA. Depois cruza de novo com A. Aí, ou seja, está alternando. O touro uma hora é da raça A, outra hora da raça B, outra hora da raça A, outra hora da raça B, outra hora da raça A, outra hora da raça B. Então foi para 3/4, depois vai para 5/8 de AB, então sempre muda o que tem mais grau genético, vai mudar aqui, a composição genética vai mudar sempre a raça que vai ter mais. Agora você vai colocar B, metade vai ser de B, você tinha 5/8 AB, então tinha 3/8 de B e 5/8 de A. Então, aqui no B puro, você tem o quê? 8/8 de B. 8 com os 3 de cá, fica 11.
né? Só que agora você tem metade vindo de cá, metade vindo de cá. Então, 11 sobre quem para fechar, né? 16. 11 sobre 8 é mais que 100%. Não faz sentido. Você tem que dividir por 2, cada pai só passa metade. Então, você teria 11 sobre 16 de proporção. Aí depois você cruza de novo com A. Aí você tem o que de A? Se aqui a gente está usando 16, vamos pôr na mesma base. A, que é 100% A, é 16 sobre 16. 16, só que aí não é mais 11, porque aqui é BA. Então, se é 11 de B, quanto que é de A? De A vai ser 5 sobre 16. 5 mais 16 fica 21. Então, só que agora, cada pai passou metade, você tinha 16 embaixo, agora a gente vai ter 32 para fechar, né? Então, 21 sobre 32 de AB. E assim vai. Agora, se você olhar aqui no gráfico, no infinito, você vai continuar sempre trocando. Uma hora você vai ter próximo de 2/3 de uma raça outra, e 1/3 da outra, e na geração seguinte muda. Então, sempre você vai ficar entre. Isso é muito comum você fazer entre uma hora um touro zebu, outra hora um touro taurino. Então, você sempre vai ficar entre 2/3 e 1/3. Então, não vai ser menor que 1/3, depois de várias gerações, só no início que é. E não vai ser maior que 2/3, vai ser próximo disso. Então, sempre você vai estar trabalhando dentro de uma faixa mais intermediária de proporções de animais zebu e então de genética zebu e genética taurina. Qual que é a vantagem disso? Você nunca vai trabalhar com um animal muito exigente demais para o seu sistema, que o seu sistema não dá conta de trabalhar com ele. Esse animal é muito exigente para as condições de clima e também de disponibilidade de recursos e de suplementação e qualidade de pastagem. Então, não aceitaria talvez muito mais que 2/3 de taurino. E também, seu sistema de produção é intermediário, também não é aquele sistema que também não aceitaria nada de você poder aproveitar a heterose de cruzamento e poder aproveitar a complementariedade, alguma vantagem em, por exemplo, se pagar mais por uma qualidade de carne, quando tem um indivíduo cruzado ao invés de um indivíduo puro zebu. Então, de você também não poder aproveitar nada, não poder inserir nada de taurino nesses animais, né? Então vamos ver se você entendeu mesmo. Eu vou fazer a pergunta e você responde e a gente confere se a gente está pensando da mesma forma. Qual o melhor tipo de cruzamento? Quando a heterose individual é boa. E aí, o que você acha? É o simples, né? Que é o que aproveita a heterose individual ao máximo. Quando as heteroses individual e materna são boas. Você lembra desse? É o triplo ou tricross, né, que aproveita a heterose materna também, não só a heterose individual. Quando a aquisição de fêmeas é cara ou difícil, né? Nesse caso é o absorvente, porque eu utilizo fêmeas de uma outra raça, né? E vou introduzindo, por exemplo, sêmen da raça alvo até eu ficar com uma composição genética que possa, de acordo com as regras, né, da região, da associação, se eu ainda tiver essa possibilidade, é uma das formas de eu obter animais da raça desejada. Mas isso pode variar de região para região e de acordo com as regras da associação, se já é livre fechado. Quando se deseja maximizar a variabilidade genética para iniciar um programa de melhoramento. Nesse caso, o cruzamento duplo poderia ser uma alternativa, porque vai ser, dentre todos que a gente vai falar aqui, o que você começaria com maior variabilidade possível, né? Que você estaria combinando material genético do maior número de raças possíveis. Então, é uma opção. Quando a aquisição de machos ou sêmen é barata
e o sistema de produção é intermediário. O rotativo ele tem essa característica interessante porque ele permite que você, num sistema intermediário, você nunca fique com uma composição genética muito próxima de nenhuma das duas raças puras, né? Então você sempre vai ficar ali próximo de 2/3 de uma composição genética e 1/3 de outra composição. Então, para sistemas intermediários, essa é uma composição muito interessante, né? E combina com o fato de ter muita disponibilidade de material genético de qualidade, sêmen de qualidade numa região para você adquirir, combinaria com esse tipo de sistema de cruzamento. Quando não existem bons valores de heterose, nem há complementaridade entre raças. Qual seria o cruzamento? Então, cruzamentos, de fato, a gente viu que tem, nossa, quase só que vantagem, né? Mas também não é assim. Por exemplo, muitas raças puras têm maior valor comercial relacionado a elas, né? Então, depois você também tiver interesse no futuro em fazer um bom trabalho de seleção e vender genética, nem todo cruzamento você vai conseguir resultado econômico tão bom quanto a raça pura, né? Então, e nem sempre, nem todas as características ou regiões ou situações o cruzamento vai dar um resultado tão bom assim. Nem todas as raças têm heterose quando você cruza elas. Então, em alguns casos, os animais puros podem continuar sendo a melhor opção. O cruzamento é muito bom, mas não vai ser a sua solução para toda a situação. Esse gráfico aqui explica bem por que os cruzamentos funcionam, principalmente cruzamento entre raças taurinas com raças zebu. Cruzamento entre raças com esses dois centros de origem distintos costuma funcionar muito bem, mesmo para produção de corte ou para produção de leite. Vamos supor que isso aqui seja a nossa produção de alguma dessas características, alvo, de interesse econômico. E aqui seja a qualidade no eixo X, a qualidade do ambiente proporcionado para os indivíduos. Se a gente pegar a raça de maior potencialidade, se fosse bovinos de leite, por exemplo, seria a raça holandesa aqui, ó. E a de maior rusticidade seria a raça Gir. Se fosse bovinos de corte, aqui seria na rusticidade, por exemplo, o Nelore, e na potencialidade, se a gente parar, poderia ser vários, mas se a gente parar para pensar, por exemplo, na qualidade da carne e um valor de marketing agregado a ele, a gente tem muito isso hoje na carne Angus, né? Mas então vamos tratar como leite mesmo. Fica mais fácil aqui, ó, a gente põe o H da raça holandesa e aqui a gente chama de G da raça Gir, né? Que é uma raça bem rústica para a produção de leite. Olha que coisa interessante. Quando você pega o eixo X aqui, ó, e você tem uma região de baixa qualidade, quem que produz melhor? É a raça rústica, ó. A mais alta produção aqui é da raça rústica, certo? E de maior rusticidade. Quando você pega a região de maior qualidade de ambiente, a sua raça com maior potencial é que vai ter o desempenho melhor. Concorda comigo? Então tá aqui, ó, de maior potencialidade. Mas o Brasil, você pensar assim, o Brasil tem as melhores condições de produção do mundo para a produção de leite? Ele tem as piores também? Não, na maioria dos sistemas de produção brasileiro, eles nem são os melhores do mundo, nem são os piores. Eles são o quê? Intermediários. Se eles são intermediários, olha que coisa interessante. Quando você junta a raça de maior potencialidade com a de maior rusticidade, às vezes ela não dá se o ambiente for o melhor de todos, não dá um resultado nem melhor do que a raça de maior potencialidade. E se o ambiente for muito ruim, é melhor você ficar com a rústica mesmo, se o ambiente for ruim, ó, aqui, ó. Né? Então, o Gir ficaria melhor aqui, ó. E o holandês ficaria melhor aqui.
Mas a maioria dos nossos sistemas, o que vai ter melhor desempenho nem vai ser o de maior rusticidade, nem o de maior condicionalidade. Vai ser o quê? Se você for separar só entre os dois, você teria aqui o meio do caminho. Você tem toda essa região em que um cruzamento entre os dois pode ter um desempenho muito melhor que qualquer um dos dois separadamente. Então, o produto do cruzamento, na maioria dos sistemas brasileiros, né, você tem um resultado melhor. Nem sempre vai ser o meio-sangue. Por exemplo, se você for na Associação de Criadores de Girolando, eles recomendam muito os 5 oitavos HG. Na verdade, a maioria das raças sintéticas gosta muito de priorizar o grau de sangue, a composição genética do taurino, né? 5 oitavos taurino e 3 oitavos zebu. Entretanto, tem alguns produtores do Mato Grosso que eles preferem o meio-sangue. Meio-sangue HG. Por que alguns preferem o meio-sangue? Porque aqui, ó, aqui a gente tem, ó, vamos fazer aqui, ó, os 5 oitavos, ó. Aqui a gente tem os 5 e aqui 3. Realmente, para a maioria dos sistemas brasileiros, os 5 oitavos é adequado. E talvez para as condições de Mato Grosso, com muito problema para qualidade de pasto, questão de manejo, questão de até de práticas de manejo, né? Questão cultural também, vários outros fatores, né? Muito quente, a qualidade do solo não é boa. Então você pegar tudo isso, às vezes um indivíduo que é um pouco mais rústico, que é o caso do meio-sangue, ó, pode ser que lá realmente ele, em várias partes do estado, ele até possa ser melhor do que o 5 oitavos, que vai ser um pouquinho mais exigente que ele. Então você tem não só essa mistura aqui, ó, no meio, como você teria vários níveis dessa mistura aqui entre eles e várias composições que podem ser melhores ou piores para uma região. Então, em vez de você trabalhar com A ou com B, você trabalha com múltiplas possibilidades quando você aproveita essa, essa potencialidade de você cruzar os indivíduos. Olha só que interessante esse quadro de um experimento que demonstra exatamente isso. Olha, a média de carrapatos e aqui tem o grau de sangue. Ó. Então, o grau de sangue. Aqui é 1/4 holandês, meio sangue holandês, 5 oitavos holandês, 3/4 holandês, 7 oitavos holandês e puro, né? Puro holandês. Então aqui você está aumentando o grau de... À medida que você vai descendo, você vai aumentando mais o grau de sangue holandês. Mas você também vai aumentando, ó, o número de carrapatos. Olha que coisa interessante. Média de Cooperes. Bérnia. Então, ó, dependendo da região, ó, olha só como é que o 3/4 seria impactado aqui. Ó. Na hora que você vai para o 5 oitavos, talvez não. Ó. Mas o 3/4, ó, tem região que talvez não suporta um 3/4 HG. Tabela de um outro experimento que, apesar de antigo, é de extrema relevância. Aqui tem dois sistemas, ó, um sistema de alto nível tecnológico, né, qualidade ambiental, e um sistema de baixo. Olha só que coisa interessante, aqui a gente tem os graus de sangue, ó, que estão, à medida que vai descendo, está aumentando o grau de sangue holandês, a composição genética holandesa. E aqui, ó, o que está acontecendo com o deslactação no sistema de alta qualidade, ó, de alto nível, ó? Está aumentando também, ó, à medida que aumenta. Produção de leite, ó, em geral, ó, aumentando. Gordura, em geral, aumentando. Proteína, ah,
problema de N também, mas vamos aumentando. Aí, ó, na hora que a gente pega um sistema de menor nível, menor qualidade ambiental, aí o que acontece? Ó, vamos ignorar um pouco a proteína e vamos focar nos outros. Vamos ver aqui, ó, deslacração, ó. Não, ó, melhor nem é. O melhor é intermediário, né? Os melhores valores são intermediários. Produção de leite, ó. Chega aqui, olha só quanto pior, olha. Então, o nosso ótimo, quando o nível de qualidade não é bom, o nosso ótimo não são graus de sangue mais alto, não é composição genética mais alta de taurina. Então, é alguma coisa ali intermediária, é algum cruzamento, quando a gente abaixa o nível tecnológico, certo? Então, a maioria dos nossos sistemas de produção, eles não vão ter o nível tecnológico, a qualidade ambiental o mais alto possível. Então, o cruzamento é uma ferramenta excepcional. Nós concluímos essa aula, mas provavelmente deve ter ficado alguma dúvida, ou algum questionamento, ou você gostaria de manifestar sua opinião, contribuir com os colegas. Por isso, eu vou aguardar você no nosso fórum de discussões. Tudo bem? Vamos participar juntos. Também tem os exercícios e outros itens disponíveis no nosso sistema de aprendizado. Tente fazer os exercícios e, se ficar com dúvida, procure no mesmo fórum. Isso é tudo por hoje. Muito obrigado. Tchau.